A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos sobre a palestra dia 30, vai dar no sábado, principalmente para as gestantes, para as mães que estão amamentando. É uma profissional da área de saúde, com grande conhecimento nesta área, e que ministrará uma palestra gratuita, né? Portanto, você aqui da Zona Norte e da região, mãe, gestante, venham para cá, sábado, dia 30. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, mais uma vez aqui reunidos. Vou fazer uma coisa muito importante, que é estudar o Evangelho de Jesus, e pedimos as bênçãos de Deus para todos nós, e vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre reencarnação e o reencontro de almas. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM 0 operadora 32 99932 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Deus, venho à tua presença compelida por velhas crenças que me deixaram uma vaga certeza de tua existência. A pressão do mundo, dos problemas é tão forte que me faz quase descrente. E sendo assim, deixo de orar. Não pratico as boas ações e vivo sem paz. Mas não posso continuar assim. Preciso de um conforto, de uma direção, de uma firmeza maior. Então estou aqui. Procuro firmar a mente em ti e mentalizo a tua mão estendida sobre a minha cabeça, irradiando uma bênção, uma vibração, uma energia nova que me penetra mais e mais, transformando o estado interior. Continuo focalizando a tua presença e me vejo tocada pela brisa suave do teu amor. Tu continuas me amando, mas eu havia te esquecido. Agradeço-te a sensação que me dás e a certeza que me desperta de estar endireitando a minha vida. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando reencarnação, reencontro das almas. Se inicia nossas lutas no lar. Os filhos são espíritos a nós ligados pelos laços de afeição ou pelos laços de reparação. Então tem aqueles afins e tem aqueles não tanto afins assim, né? Existem conflitos entre pais e filhos. Acolher bem esses espíritos e auxiliar os que amamos a vencer e os que ainda não amamos, cultivarem laços de família para conosco, auxiliando-os também a superarem seus problemas espirituais. Sem esquecermos que encontramos as criaturas no lar no mesmo ponto em que deixamos no passado. Por exemplo, com vícios, preguiça, orgulho, delinquência, ilusão, como também na afeição, trabalho, amor e etc. Então nós vamos encontrar aqueles afins, aqueles nem tanto assim. O lar é o cadinho efervescente, como fala André Luiz. Estamos ali reencarnados para, em muitos casos, para reparações.
Emmanuel lembra-nos: ninguém foge à lei da reencarnação. Isso é incontestável. Quando os pais passam a entender os mecanismos reencarnatórios, começam a lidar melhor com as variadas situações que vivem no dia a dia, analisando melhor as diferenças imensas entre seus filhos, as tendências tão diversas, os sentimentos de apego, posse e aversão às preferências, o desabrochar das emoções, as reações automáticas, os hábitos cristalizados, a profunda personalidade individual de um e de outro, isto é, além das experiências que cada um viverá ao longo da vida no campo do sofrimento ou das oportunidades de facilidades materiais, evidenciando distorções que somente a reencarnação explica. O homem é um somatório, de experiências acumuladas através de sucessivas encarnações. O que aprendemos no ontem estão aqui armazenados, não vamos esquecer no hoje. Estão muitas vezes em casos adormecidos, nós temos essas experiências. Podemos colher a seguinte observação de Emmanuel: nos elos da consanguinidade, reavemos o convívio de todos aqueles que se nos associaram ao destino pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. Então essa vinculação pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Quantos inimigos, entre aspas, se encontram debaixo do mesmo teto. Irmãos matando irmãos exatamente por causa de heranças, uma série de coisas assim que, sinceramente, é verdadeira barbárie ainda no século XXI. Quando nos vinculamos às criaturas através de realizações e bem, através de experiências afetivas nobres, do companheirismo, nas tarefas elevadas, nos núcleos de trabalho renovador, no carinho, na convivência fraterna e saudável, no respeito, na sexualidade equilibrada, nas experiências bem aproveitadas sob o aspecto espiritual, cultivamos simpatias, constituímos afetos que serão amigos e companheiros nas tarefas edificantes, seja na esfera física, seja na esfera espiritual. Esses companheiros, nos encontrando no lar, na transformação, no pai desvelado, na mãe carinhosa, no esposo dedicado, na esposa abnegada, no filho amoroso, no parente simpático, no irmão protetor. Então, existem também muitas famílias equilibradas. E como eu já falei daqueles que chegam à nossa família, que são os agregados, parentes agregados, como cunhado, cunhada, sogro, sogra, nora, genro, enfim, tios emprestados, e que às vezes fazem parte mesmo das nossas famílias anteriormente, por isso estamos juntos. E existem, às vezes, em casos de grandes afinidades, que aquele agregado parece que é mais filho do que o próprio filho. Tem uma ligação muito grande de amizade, de convívio afetivo, tem vontade de ficar um próximo do outro. Quando nos vinculamos às criaturas através de realizações mal, no crime, na violência, no ódio, na vingança, na sexualidade desregrada, no vício, na calúnia, no desrespeito, cultivamos antipatias e criamos conflitos que retornarão a nós como obsessão, desafetos na esfera espiritual e relações torturantes na esfera física. Aí teremos o pai déspota, ou a mãe relaxada de seus deveres, o filho rebelde e viciado, o esposo infiel e violento, a esposa fria ou excessivamente ciumenta, o parente invejoso, o irmão dominador. Isso é tudo o contrário do que falamos antes. Observemos a afirmação categórica de Allan Kardec. A união e a afeição que existem entre pessoas, parentes, são um índice de simpatia anterior que as aproximou. Então isso vem do ontem, nessas afinidades. O reencontro das almas no cadinho doméstico será uma bênção que Deus nos faculta através dos mecanismos de sua lei. Muitas almas com as quais trazemos problemas do passado, hoje surge como filho amado, que nos inspira carinho, ternura, atenção, ensinando-nos a amá-lo, a abençoá-lo, superando divergências do passado. Então pensemos bastante sobre isso. Portanto, as criaturas com problemas afetivos reencontram-se com cônjuges como pais, filhos, como irmãos, sendo convidados à transformação da sombra em luz, libertando-se das algemas do ódio e da vingança, aprendendo no perdão a lição de amor que descortina as almas, o voo no rumo da perfeição. Aos pais que hoje choram pelo filho rebelde, pelo rebento ingrato,
cortando e ferindo seus corações, o Espiritismo conforta ao trazer-nos a realidade de que toda semente nobre lançada na terra dos corações jamais serão perdidas. Todas as boas palavras ditas, todos os exemplos nobres, todos os bons momentos vividos, todas as lições transmitidas estarão aguardando o momento certo de germinarem e auxiliarem este irmão, ora entorpecido, a prosseguir em sua jornada. Deixemos entregues a Deus os filhos que não souberam encontrar o rumo certo. Somos responsáveis pela educação dos nossos filhos, mas se fizermos de tudo e eles não entenderam, aí sim, responsabilidades serão deles. Tenhamos a consciência tranquila dos esforços sinceros, diligenciados, no objetivo de orientá-los e conduzi-los ao caminho da verdade e do bem. Só não tenhamos o remorso pela falta de dedicação à tarefa educativa, nem a mágoa ou rancor por aquele que Deus nos confiou e não nos soube compreender o devotamento. Então, muitas vezes Deus confia e nós não fazemos a nossa parte. Façamos o melhor e deixamos a Deus o que estiver acima dos nossos limites. Ele saberá, através da reencarnação, reconduzir ao rebanho a ovelha perdida. Então, Emmanuel diz-nos: recebamos na criança de hoje, em pleno mundo físico, o companheiro do pretérito que nos bate à porta do coração, suplicando reajuste e socorro. Estendamos a luz da educação e do amor, diminuindo as sombras da penúria e da ignorância. Mas lembrando que Emmanuel deixou bem claro o seguinte: se nós fizermos tudo que coube a nós fazermos, dar a educação através do exemplo, os ensinamentos de Jesus, a gente pode ficar tranquilo. E caso o filho rebelde não aprenda, você plantou, mas ele não absorveu nessa encarnação, ele tem toda a chance de aproveitar na próxima. E ele diz que Deus é tão bondoso que ele pode dar aos pais a oportunidade de continuar seu trabalho na próxima reencarnação. Deus é só amor, né? Então a gente vai ver aqui no Livro dos Espíritos, na questão 685A, Kardec fala que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos e que cabe a nós levar aos nossos filhos, né? Então a renovação da humanidade só se processará através da educação. O Espiritismo, cuja meta principal é educar o homem para a eternidade, se preocupa desde a codificação de Kardec em convidar os espíritas a tão preciosa missão, conforme podemos conferir em O Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. Então é isso que nós temos que fazer, o que estamos fazendo agora, estudar, ter o conhecimento para poder aplicar. Então nós temos aí uma vasta literatura, né, que os espíritos trazem para nós sobre isso, da importância do papel do pai e da mãe, né, porque a gente assume essa responsabilidade. Ninguém nasce numa família por acaso, há todo um consenso. Quando a criatura está para se reencarnar, há reuniões à noite, quando nós vamos dormir, nosso espírito vai ser levado a uma reunião junto com o reencarnante, porque ambas as partes têm que aceitar, nada é imposto, ninguém vai mexer no nosso livre-arbítrio. Então, quando a gente diz sim, nós já assumimos uma grande responsabilidade perante aquele reencarnante, que é levá-lo a ser educado através dos ensinamentos de Jesus, para que ele possa ter condições de crescer espiritualmente. É nossa meta de reencarnar, quando reencarnamos. Então comenta Santo Agostinho sobre a missão dos pais. A tarefa é difícil, mas não é impossível. Não exige o saber do mundo. O ignorante, como sabe, pode cumpri-la. O Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Quando a gente estuda o caminho traçado por Jesus, nós temos elementos, ferramentas para a gente trabalhar o nosso crescimento espiritual e do nosso filho. Então eu acho muito importante, quando um pai e uma mãe, ele sente essa responsabilidade da educação, o que ele vai fazer? Ele tem que se educar.
Primeiro ele vai se educar, ou paralelamente vai se educando, para poder ter condições de educar seu filho. Então, o exemplo é importantíssimo, porque não adianta às vezes você falar para uma criança, faz isso, faz aquilo, e você faz ao contrário. Vou dar um exemplo clássico. Você vai atravessar a rua com uma criança e você explica para ela quais os sinais que vão estar fechados, quais que estarão abertos, que você vai atravessar na faixa. Você dá todo esse ensinamento. Aí um dia você está com muita pressa, pega na mão da criança, atravessa no meio dos carros. Você acredita que o seu filho vai atravessar esperando sinais ou ele vai fazer igual a você? Ou, se você por acaso fala para o seu filho, é muito feio mentir, e você mentir na frente dele, qual o exemplo que você vai dar? Então a gente sabe dessa grande responsabilidade. Então observemos a preocupação da espiritualidade em convidar os pais para o bom desempenho da sua tarefa educativa, mostrando o auxílio que os mesmos obterão no conhecimento da doutrina espírita. Então vamos estudar a doutrina espírita, Consolador prometido por Jesus, que disse que esse Consolador traria todos os seus ensinamentos mais bem explicados. E ela é bem esmiuçada para nós. Quantos espíritos, e espíritas estão envolvidos nessa preocupação de trazer os ensinamentos para a gente se educar? Porque a gente tem que se educar para poder educar também. Então não adianta falar com o filho uma coisa e fazer outra. Nós temos que nos educar e educar para poder ter condições de educar o outro, Sobre a ausência de responsabilidade moral e deficiências tais como desconhecimento espiritual e relaxamento da educação no lar. Então, se as pessoas não souberem da responsabilidade que tem para aquele reencarnante, ele está ali para você ajudá-lo a se moldar, a crescer espiritualmente. E se você não tiver esse conhecimento e você não procurar, educar o seu filho, como está aqui, relaxamento da educação, você vai colocar uma pessoa problemática na sociedade e uma pessoa problemática para si mesmo. Então você não vai conseguir fazer o seu papel. Agora, a gente tem que lembrar, como eu comecei a falar, você tendo toda essa responsabilidade, fazendo tudo possível, mas seu filho não vai corresponder, aí já é a carga reencarnatória dele. Você vai ficar em paz porque você fez tudo o que podia, mas tem que lembrar dessa carga espiritual que vem de outras vidas. Mas você tem que ter a consciência tranquila que você fez sua parte. Isso que é importante. Mas aí você plantou, mesmo que não colha nessa reencarnação, você plantou e aquilo um dia vai florescer naquele indivíduo que você tem a responsabilidade de educar. Kardec afirma, considerando-se a aluvião de indivíduos diariamente lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio, entregue a seus próprios instintos, serão de se despontar as consequências desastrosas que daí decorrem? Claro que não. Se o indivíduo não aprende o que é o amor, não aprende o respeito, não aprende como lidar com as pessoas, ele acha que vai tudo para ele, ele é o único, ele pode tudo. O egoísmo vai falar mais alto. Então, aquele pai que relaxou na educação do seu filho, dá tudo que o filho quer. Não, nós temos que ter limites. Mesmo que a gente tenha condições, as crianças precisam saber seus limites e tem que saber respeitar o outro, a posição do outro, o lugar do outro, a convivência com o outro. Isso é muito importante para nós. Há mais de um século, espíritos já mostravam o sério problema dos desvios morais, do desequilíbrio no caráter e da ausência de valores elevados nos jovens que saem do lar e mergulham na sociedade, carregando a bagagem dos sentimentos, virtudes, emoções, hábitos e vícios trabalhados no ambiente familiar. Se ele não teve, ele não vai poder dar. É isso que a gente tem que entender. Agora, muitas pessoas não tiveram essa educação, mas vai aprender através do estudo, vai aprender através do convívio. Os espíritos estão aí trazendo um largo conhecimento para nós de como nós devemos agir. Então, se eu não tenho, eu vou procurar adquirir para poder dar. Essa é a nossa grande responsabilidade.
E nós temos que ajudar ao crescimento espiritual do próprio planeta. Nós já estamos na movimentação da regeneração, mas é preciso que se entenda que não é só um pedacinho do mundo, é o mundo inteiro. Tem que estar dentro já sendo regenerado. Então, se nós não buscarmos nos regenerar, nós estamos atrasando o nosso lado e atrasando o planeta. Então, é muito importante a gente ter essa consciência do nosso papel. Todos nós somos importantes, não só pela fala, mas principalmente pelo exemplo de como agimos. Nós temos que ser carta viva do Evangelho, vivenciá-lo no nosso dia a dia. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. Não vai resolver nosso problema, não vai resolver o problema da nossa família, nem da sociedade, nem do mundo inteiro, se nós não tivermos essa responsabilidade. Então, observamos desse modo que os lares deveriam ser núcleos onde os espíritos reencarnantes, que vêm trazendo vício ou virtude, sendo bons ou maus hábitos do passado, eles estão ali para serem depurados. Todos nós estamos, independente da idade, a qualquer momento nós podemos nos transformar em pessoas melhores. Então, aqui diz, fossem preparados para a melhoria da sua situação espiritual, combatendo esses vícios e desenvolvendo as virtudes, caracterizando assim uma educação moral, que é a missão verdadeira do lar. Isso que nós temos que entender, a nossa responsabilidade, os filhos, netos e todas as pessoas que estão à nossa volta. Como eu falei agora, nós temos que ser carta viva do Evangelho. Então você sabe que uma pessoa é espírita, ela frequenta o centro espírita, ela estuda. Então ela tem obrigação para ela mesma de vivenciar aquilo que ela estuda. Então, sobre a responsabilidade dos pais, afirma o educador, quando produz um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Não vem o corpo, faz o corpo, mas o espírito vem do espaço. A partir do momento que nós fomos criados, somos eternos. Então, sabei vosso dever e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que está confiada. O Santo Agostinho fala muito isso. Emmanuel também bate nessa tecla. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão o seu aperfeiçoamento e o bem-estar futuro. É a nossa responsabilidade. Os pais devem firmar um incessante combate às ervas daninhas para que elas germinem hoje ou no futuro. Aquilo que eu falei. Pode não dar resultado nessa encarnação, mas você plantou. E você vai ajudar esse espírito para o futuro, porque vai estar lá plantado, né? Abrindo a esses espíritos a porta da renovação e do aperfeiçoamento espiritual. Missão essa da qual não podem fugir ou se furtar as consequências da sua negligência, como também receberão os frutos abençoados quando o seu bom cumprimento. A gente planta, a gente vai colher. Então a gente tem que saber o que nós estamos fazendo, né? A responsabilidade é grande. Sobre a cura de todos os males morais do homem, que se fará somente pela educação, o que Kardec esclarece? A cura poderá ser demorada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. A isso não se chegará de resto, senão tomando o mal na sua raiz, quer dizer, pela educação. Então, é a nossa obrigação de levar a educação, principalmente não só pela palavra, mas principalmente pelo exemplo. Então, a escola do mundo nos enriquece o cérebro com uma gama de imensos conhecimentos, informações, cultura, né? Mas somente no lar, no seio da família, é que o espírito vai encontrar proteção, ambiente propício para a sua preparação no íntimo dos seus sentimentos, ideias, emoções para as lutas do mundo. Volto a repetir, através do exemplo muito mais do que as palavras. E somente pais e mães conscientes da sua responsabilidade é que conseguem fazer do ambiente doméstico essa escola de moralização das almas. Com a implantação da doutrina espírita na Terra, inaugurou-se que uma nova era para a humanidade e abriu-se para o planeta a porta da renovação, que se processará através da consciência do trabalho de educação das almas. Educação do cérebro, sim, sempre, mas sobretudo a educação do coração e do caráter. Lembrando que a mola do mundo é o amor. Quando os pais têm essa responsabilidade, têm essa consciência da sua responsabilidade, eles vão agir com amor, colocando o Evangelho de Jesus, fazendo culto no lar, e o Evangelho de Jesus sendo
posto em prática por eles e dando condições de seus filhos fazerem o mesmo. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Que buscamos? Narra o evangelista João que Jesus, sendo seguido por 2 discípulos do Batista, lhes indagou: que buscais? Se a pergunta fosse dirigida a nós, que nos dizemos seguidores de Jesus, o que responderíamos? Enquanto esteve entre os homens, o Mestre foi procurado para resolver as coisas mais diversas. Houve quem o buscasse para que resolvesse uma contenda de herança com o próprio irmão. Houve os que lhe apresentaram na praça pública uma mulher surpreendida em adultério para que a julgasse. As irmãs Marta e Maria o mandaram buscar na Pireia quando o irmão adoeceu. Desejavam que ele viesse rápido para salvá-lo da morte. E, no entanto, ele jamais se arvorou em juiz ou árbitro de qualquer questão. Apresentou-se como o pastor que veio para as suas ovelhas. Por isso, estabeleceu a lei de amor, a fim de que o imenso rebanho se tornasse um só, ligado pelos laços da fraternidade. Contudo, ainda hoje, alguns de nós continuamos a proceder como os homens daquele tempo. Nós o buscamos para que ele seja o avalista do traço de personalidade que nos domina as ações. Se somos avarentos, suplicamos para que ele nos ajude a multiplicar nossa fortuna. Se somos orgulhosos, pedimos poder. Rogamos que ele rebaixe os nossos adversários e amplie nosso círculo de influência. Se a vaidade é nossa companheira, pedimos que ele haja de forma a que recebamos reconhecimento pelo nosso saber, pela nossa beleza, nossa cultura ou por qualquer outro atributo que ocupe o centro de nosso interesse. Continuamos a nos comportar como espíritos infantis, interessados nas coisas do mundo, cerrando fileiras com aqueles que alimentam o corpo, mas esquecem o espírito. Alguns, imitando a mãe de Tiago e João, indagamos se teremos um lugar especial próximo a ele quando adentrarmos o mundo espiritual. Como há 2000 anos, prosseguimos com nossos pedidos absurdos, esquecidos de que ele afirmou que o seu reino não é deste mundo, que o reino de Deus deve se instalar no coração de cada um. Não é suficiente afirmarmos que Jesus é o benfeitor que nos cura e protege. Não basta dizer que somos seus adeptos. Cabe-nos agir conforme a sua lei de amor, justiça e paz. É necessário imitarmos aqueles que, ao encontrarem Jesus, alteraram o curso da própria vida. Como Pedro, o apóstolo, que em momento de fraqueza nega o amigo celeste, mas depois se transforma em verdadeira rocha, líder de uma comunidade nascente. Ou como Saulo de Tarso, que de perseguidor dos homens do caminho, assume a sua posição de vaso escolhido e espalha a mensagem cristã. Ou ainda, como Maria de Magdala, que realizou uma verdadeira revolução interior, aderindo ao amor puro que tanto buscava. Então, procuremos Jesus para nos transformarmos e darmos à nossa vida um propósito maior, refletindo os seus ensinamentos em todos os atos do nosso dia. Façamos isso e poderemos responder à pergunta, afirmando: Senhor, buscamos a paz de consciência, buscamos a Tua verdade e a Tua paz.
sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, agradecidos estamos por mais uma oportunidade sublime de trabalho no bem, divulgando sua sábia doutrina, levando consolo lenitivo a todos os corações sintonizados conosco, Senhor. Pedimos também pelos nossos líderes religiosos, pelos nossos líderes políticos, pelos nossos encarcerados, pelos acamados, aqueles que se encontram já num leito de dor, próximo do desencarne, ficarem serenos, aguardando a passagem, porque sabemos que estamos aqui por um período transitório, que a nossa vida e morada verdadeira é o mundo espiritual. Muita paz, graças a Deus. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. E vamos agradecendo a Deus essa oportunidade de estudar o seu Evangelho, pedindo a paz para cada um de nós, a paz para o Brasil, para o mundo. Os Espíritos estão pedindo que oremos muito pela paz. E até um próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.